Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Felipe de Souza e nesse vídeo nós vamos continuar o nosso curso gratuito sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na tela você vê os meus dados de contato, caso você queira marcar atendimento online e supervisão também. Nessa aula nós vamos falar sobre emoções e eu coloquei aqui nesses slides iniciais recursos para terapeutas. Então nós temos o livro que nós estamos utilizando aqui para o curso, da Judith Beck, e alguns materiais de outros autores. Então nós temos dois livros aqui do Liahi, que foi meu professor, inclusive na pós que eu fiz em TCC na PUC do Rio Grande do Sul. E nós temos também o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que também é um excelente recurso quando a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com depressão e outras questões também emocionais. Além disso, nós temos recursos para todos nós. Então, se você não trabalha com psicologia, mas tem interesse de aprender ferramentas, práticas para lidar com as emoções, nós temos esses vários livros do mesmo autor, do Liahi. Então nós temos esse daqui, Não Acredite em Tudo que Você Sente, Como Lidar com as Preocupações, esse livro que trata sobre arrependimento e ansiedade. Ele é um autor que publica muito e muitos livros também de fácil leitura e que podem ajudar, portanto, todos nós. Começando a nossa aula aqui sobre as emoções, utilizando o livro da Judith Beck, nós vamos pensar, existem emoções negativas, emoções positivas? A nossa mente muitas vezes vai julgar uma emoção como negativa, então nós podemos pensar que a tristeza é negativa, que a raiva é negativa, que a frustração pode ser negativa e a alegria como uma emoção positiva. Mas como nós vamos ver, eu espero mostrar para vocês nesse vídeo, todas as emoções podem ser úteis, podem ter a sua função e a sua razão de existir. É muito interessante pensar a partir do Paul Ekman. Essa é uma imagem que nós encontramos no blog do Paul Ekman. O Paul Ekman é um grande estudioso das emoções. O filme Divertidamente é baseado na teoria dele sobre as microexpressões faciais. E essa imagem ela ilustra aqui o início, né, de uma determinada emoção, como a raiva, por exemplo. Ela vai ter um início, ela vai ter uma intensidade, então a intensidade pode ser mais alta ou mais baixa. Ela vai ter uma duração. Geralmente as emoções têm uma curta duração, por incrível que pareça, a gente pensa aí no máximo uns 15 minutos por emoção. A emoção já tem um declínio, ela já diminui a intensidade e desaparece ou se transforma em outra coisa, a gente vai sentir uma outra emoção. Então, num determinado momento eu estou com raiva, eu sinto a raiva, daqui a pouco eu não estou mais com raiva, estou sentindo uma outra coisa. E outro ponto importante também para a gente pensar, além da intensidade e da duração, é a questão da frequência. Quantas vezes numa semana, num mês, eu sinto tristeza, raiva, frustração e assim por diante. Isso vai ser importante também para as nossas análises. Lembrando do modelo cognitivo, nós temos uma situação, um acontecimento, pensamentos automáticos que vão disparar uma determinada emoção. Então, esse link aqui entre os pensamentos automáticos e a emoção vai ser bastante importante para as intervenções dentro da TCC. Não é que uma situação desperte necessariamente uma emoção, mas sim a maneira como nós interpretamos esse acontecimento, como nós interpretamos essa situação que vai despertar essa emoção, seja aumentando a sua intensidade ou a sua duração, ou mesmo aumentando também a frequência. Na clínica, nós podemos utilizar muitas vezes a questão da intensidade pensando numa escala. Nessa situação específica que você vivenciou essa semana, qual que foi a intensidade da tristeza, de 0 a 10? Aí a pessoa pode dizer, foi uma tristeza 4, ou foi uma tristeza 9. Então, muitas vezes, quantificar a intensidade das emoções vai ser útil. A gente pode fazer uma escala de 1 a 10, ou de 0 a 10, ou a gente pode fazer uma intensidade baixa, mais ou menos, muito intensa, ou completamente intensa, né? A tristeza maior que já foi vivenciada seria a 10, ou a raiva maior, e aí a gente pode ter esse parâmetro, né? Se é mais ou menos, se é mais intensa, ou se é menos intensa. Na TCC tradicional, a gente vai pensar muitas vezes nas emoções, entre aspas, como negativas, até porque o tratamento vai ser focado muitas vezes nessa emoção. Na TCC para depressão, a gente vai trabalhar o humor deprimido, o humor para baixo, a gente poderia dizer. Então, o foco é bastante direcionado para essas emoções negativas.
Na TCC mais recente, a terapia cognitiva orientada para a recuperação, por exemplo, e também no próprio livro da Judith Beck, com a incorporação de técnicas da psicologia positiva, a gente vai também equilibrar esse foco para pensar em emoções positivas, que nós chamamos, como alegria, felicidade, contentamento, etc. Então, não só avaliar o que aconteceu na semana com relação a emoções negativas, mas também emoções positivas. E uma ferramenta que nós vamos ter é uma lista de emoções positivas. Alguns pacientes têm dificuldades de nomear as emoções, sejam positivas ou negativas. Então a pessoa pode dizer, como que foi a semana? Me senti mal, ou me senti bem. Então a pessoa não tem muito vocabulário. E aí a gente pode trabalhar com uma lista de emoções, por exemplo, como essa, uma lista de emoções positivas. Assim como também nós podemos trabalhar nessa lista de emoções que seriam negativas. Então, eu gostaria de frisar essa ideia de que o pensamento automático vai gerar emoção. Então, essa relação entre a emoção e pensamento automático. Se você não viu o vídeo anterior, você pode ir na playlist aqui do canal, onde eu falo sobre pensamentos automáticos. A gente vai falar mais para frente também em outros vídeos mais sobre pensamentos automáticos. Mas o pensamento automático ele aparece e faz uma interpretação enviesada muitas vezes da situação, e isso pode despertar, como eu falei, uma emoção mais intensa ou uma frequência de uma emoção com maior frequência. A Judith Beck vai dizer nesse capítulo: a tristeza pode ser um sinal para suprir o que você percebe que está faltando na vida. Então, a função da tristeza pode ser no sentido de o que eu perdi ou o que está faltando na minha vida agora. A culpa pode motivar a fazer o que é verdadeiramente importante para você, pode indicar algum valor. A ansiedade pode lhe dar ânimo para lidar com um desafio, e a raiva pode fornecer energia para fazer a coisa certa, na forma certa, a serviço dos seus valores. Então, essa ideia que nós temos muitas vezes é uma ideia cultural de que nós temos emoções negativas, como essas daqui. A gente pode entender que elas têm uma função, elas podem ter uma determinada utilidade. Um outro ponto importante para a gente também ensinar os nossos pacientes é com relação à diferença entre pensamentos e emoções. Então o Abe diz: eu senti que ele não queria conversar, como se na verdade ele não se importasse se eu telefonasse ou não. Então a Judith fala: então quando você teve o pensamento, ele na verdade não quer conversar, o outro pensamento, ele não se importa que eu tenha telefonado, como que você sentiu emocionalmente? Triste, irritado, ansioso, alguma outra coisa? Então, existe o pensamento automático e existe a emoção. A separação dessas duas coisas é bastante importante para a pessoa ir se apropriando cada vez mais do modelo cognitivo. Uma outra técnica que nós notamos aqui também é a Judith Beck, ela faz uma pequena lista aqui de algumas emoções para que a pessoa possa identificar qual a emoção correspondente foi sentida naquela situação. A Judith também fala: sentimentos são o que você sente emocionalmente. Em geral, eles são uma palavra, como tristeza, raiva, ansiedade, etc. Pensamentos são ideias que você tem. Você pensa em palavras ou em quadros ou imagens, como não adianta nada, isso provavelmente não vai ajudar. Entende o que eu quero dizer? Então, aqui ela está utilizando uma técnica de psicoeducação, mostrando a diferença entre um pensamento e uma emoção. Não queremos eliminar a emoção negativa. As emoções negativas fazem parte de uma função tanto quanto uma dor física, frequentemente nos alertando para problemas potenciais aos quais precisamos dar atenção. Mas queremos reduzir a emoção negativa excessiva, a intensidade, a frequência, não é? Não avaliamos, desafiamos ou contestamos as emoções do cliente. Em vez disso, nós reconhecemos, empatizamos e validamos suas emoções. Então, de maneira colaborativa, decidimos se avaliamos as cognições que originaram seu sofrimento ou se intervimos de uma outra maneira, como com a solução de problemas, voltando a atenção para outra coisa, aceitando a emoção negativa ou usando outras técnicas de regulação emocional. Então é muito importante porque a ideia não é eliminar a emoção negativa. A pessoa vai fazer um tratamento para transtorno de ansiedade e ela muitas vezes vai continuar, obviamente, sentindo ansiedade em certos momentos. Então a ideia não é eliminar, mas trabalhar a questão da emoção que pode ser excessiva em termos de frequência, em termos de intensidade, e assim melhorar também a qualidade de vida.
Então a gente não vai dizer que o objetivo do tratamento é zerar certas emoções, que a pessoa nunca mais sinta tristeza, que a pessoa nunca mais sinta raiva, que a pessoa nunca mais sinta ansiedade ou outra emoção que a gente julga como negativa. É interessante esse exemplo da relação com a dor, porque sentir dor, embora seja desagradável fisicamente, a sensação dolorosa é desagradável, sentir dor era importante, porque pode indicar que a gente precisa fazer alguma coisa com relação àquela dor. E por sua vez, a Judith Beck também faz essa lista no final do capítulo sobre algumas estratégias que nós podemos utilizar para a regulação emocional. Eu indiquei no começo, aqui nos primeiros slides, aqueles livros do Leahy. Tem um livro especificamente muito bom dele sobre regulação emocional que eu recomendo. E nessa lista nós encontramos, por exemplo, solucionar problemas pode ajudar. Se a pessoa está com uma crise de ansiedade, às vezes por uma questão futura, um problema, solucionar o problema pode fazer com que essa emoção seja regulada. Avaliar e responder aos pensamentos negativos é uma técnica também. Engajar-se em atividades sociais prazerosas, produtivas. Ativação comportamental aqui. Exercícios, nós sabemos também que são muito benéficos para regular as emoções. Aceitação das emoções negativas, mindfulness, nesse sentido também da aceitação. Relaxamento, engajando-se em atividades tranquilizadoras, focar nos próprios pontos fortes e qualidades positivas e dando crédito a si mesmo. Todas essas são estratégias que nós podemos utilizar na terapia cognitivo-comportamental e aprender também. Se nós aprendemos a fazer relaxamento, ou se nós aprendemos mindfulness como uma habilidade, se nós praticamos exercícios, tudo isso pode ser um fator protetivo para que a intensidade de emoções negativas e a frequência de emoções negativas diminua também a partir do uso dessas estratégias. E de novo, eu vou deixar o convite aqui para o nosso novo curso, TCC baseado em processos, para aprender a prática clínica. E qualquer dúvida sobre esse curso, ou sobre o nosso curso gratuito aqui de TCC, você pode deixar aqui nos comentários ou também entrar em contato diretamente comigo. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.